Senhor Deus os abençoe, meus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Mais uma vez nós reunimos em torno da bendita palavra do nosso Deus, né? Como sempre temos procurado fazer, para aprender a fé para o arrebatamento. Creio que é todo o nosso anelo, nosso desejo, é não ser apanhado fora quando a porta se fechar. Diz o profeta. Quando não sabemos, mas sabemos que vai acontecer, né? Vai acontecer porque até hoje nunca uma profecia ela foi invalidada ou anulada por motivo algum. Todas elas tiveram o seu cumprimento. E nós estamos nessa esperança. Quando ele disse, eu vou e venho, voltarei para vós, para que onde eu estiver estejais vós também. Os levarei para mim mesmo, né? Olha que promessa, né? Maravilhosa. E nisso nós estamos descansados. Nós anunciamos de manhã o falecimento da irmã Edina, a esposa do pastor Luiz Rocha, olha, de Prudente Tomás. Foi sepultada ontem por volta das 14h30, aos seus 83 anos, né? E ela cuidava do seu esposo, que também está acamado, já com 88 anos, pastor Luiz Rocha, e ela cuidava dele, né? E uma irmã me falava, contava, disse que ela tinha dito para essa irmã, ele vai primeiro, né? Depois eu vou. Dá uns tempos ela falou para a irmã, Jesus mudou o quadro, agora eu que vou ir primeiro. E nessa semana eu encontrei com a filha dela na porta do mercado, e ela falou que ela precisava de fazer uma consulta, um exame, que apresentou problema de chaga no coração. E segundo a filha, não sei também se foi apenas uma dedução, porque não tinha feito exame, mas estava com sangue no pulmão, né? Mas na sexta-feira, enquanto ela preparava, foi ao banheiro tomar banho para vir para esse exame. Não deu tempo, né? Deu tempo. Então vamos orar pela família. Deus possa ajudá-los, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor César já está em casa, né? Chegou agora há pouco. Consegui falar com ele agora. Já está na sua casa em Nova Andradina. O médico deu alta hoje. Era para dar alta amanhã, mas deu alta hoje. Está tudo bem a cirurgia que foi feita. E tudo bem, ele agradece as orações de todos aqueles que oraram. Assim que tomou conhecimento, né, do caso, orou por ele, porque foi feita uma cirurgia às pressas, né, da apendicite, e correria, né? Mas graças a Deus já está tudo bem, né? Aleluia. E nosso programa sendo levado ao ar de segunda a sábado, Rádio Caiuás, né? E irmãos que não estão conseguindo encontrar essa página que ele nos passou aqui, né? A gente vai conferir depois, se não estiver certo. Talvez, às vezes, uma letra, um ponto aí, não bate certo na internet, né? Mas depois a gente passa, coloca ali também no mural, e colocaremos também na nossa página. Se alguém quiser acompanhar a programação pela internet, aí pode acompanhar, né? Nós damos boas-vindas aos irmãos aí, parentes do irmão Ezequiel, né? E a irmã, Deus abençoe, né? Todos vocês, Deus abençoe vocês. E o irmão veio ver o neto, né, irmã? Deus abençoe vocês, né? Natanael, né? Natanael. Mas eu gostaria do irmão, como é que é o nome? Laudemir, é isso?
dê a sua saudação aqui, sua palavra, sua satisfação. Pode ser? Pode vir aqui à frente. Né? Ele congrega com o pastor Febroni Rodrigues Neto, né? Chapecó. E auxilia ali também, né? Não sei se isso aqui está funcionando, fica melhor nisso aqui. Está funcionando isso aqui, irmão, aí? Deus te abençoe. Um prazer. Boa noite a todos. Deus abençoe. Amém? Estamos felizes, né? Pela segunda vez que a gente está aqui, junto com vocês. E eu me sinto feliz aqui, pastor. Amém. Pastor João. E ver esse povo especial, né? Se é esse povo que Jesus virá buscar um dia, né? E levará, né? Um povo que a Bíblia diz, né? Povo zeloso, especial e de boas obras, né? Aleluia. Então isso é que acompanha o eleito, né? E isso dá uma segurança para aqueles que servem a Deus, né? E que seguem a mensagem de um profeta. Amém. Eles se tornam esquisitos, o profeta diz, eles se tornam esquisitos, mas esquisitos para o mundo. Mas Deus olhando para você, Ele te vê especial. Amém? Agora ver para nós, olhar o que nós éramos, eu digo assim muitas vezes, quando a gente prega ali na região de Chapecó, eu não sou ainda o que quero ser, mas o que eu era eu não sou mais. Amém. Amém? E assim é o que cada um de nós estamos a caminho, a estatura de um varão perfeito. Amém? Cada um de nós que está aqui, eu estou aqui, estou lutando para isto, a chegar lá no topo da pirâmide, o que é amor fraternal, aonde descerá essa pedra de coroa, e sem o amor fraternal, ninguém chegará lá. Amém? Então é isso, é uma satisfação, pastor, estar aqui, mais uma vez. Eu disse para o irmão Ezequiel, disse, vamos para a igreja hoje? Daí eu disse, à noite nós íamos. Eu disse, a gente veio com esse desejo de vir aqui conhecer vocês, e eu posso dizer assim, um dia nós já tínhamos se visto, era lá na eternidade, e é para lá que nós desejamos voltar, né? E lá nós nos encontrarmos novamente. Se eu jamais não vir aqui, e esse amanhã não houver mais, mas naquela manhã, naquele dia, nós nos encontraremos lá. Amém? E ali nós adoraremos Ele para sempre. As pregações terminarão. Amém. Por isso que vale a pena, irmãos, nós nos esforçar para viver, porque são essas pregações que nos colocarão em ordem ao rapto. São essas mesmas palavras que saem desse púlpito, colocarão um povo no rapto, e o resto ficará para a condenação. Então digam assim, vale a pena, meus irmãos, vale a pena. A palavra vem, nos chama a atenção, mas isso não é para nosso mal, é para nosso bem. Amém? É para nosso bem. Nós podemos sair daqui, quem sabe até mesmo zangado, até mesmo nervosos, mas isso é para nosso bem. O amanhã, o Espírito Santo nos encarregará de dizer, isso é para teu bem. Então dê ouvido à voz do Espírito Santo. Não é para nosso mal, não. É para nosso bem, porque Deus ainda Ele zela por nossas almas. Amém? Deus abençoe a todos. Eu creio que levarei satisfação para o pastor, né? Ele lhe conhece, pastor João, e é da igreja também. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus, né? Pastor Febroni é amigo da gente, né? Conhecemos há muitos anos. Já estivemos lá algumas vezes com ele, né? Tempos atrás. É um pioneiro nessa mensagem, conhecido pelos, vamos dizer, os pioneiros dessa mensagem.
quase que em todo o Brasil, como o homem da mochila, né? O homem da mochila, né? Graças a Deus. Pois bem, que mais que eu tenho aqui? Esse é para hoje, ensino aqui? Hã? Parece que é 10, né? É 19. Eu achei que era 10. Falei, mas dia 10, não tínhamos culto dia 10. Mas é dia 19. Mas o Mateus vai cantar, irmão Mateus? Então, prepara daqui um pouquinho, né? E também aí os irmãos que são sogro do irmão Ezequiel, congrega lá em Videira, né? Pastor Ademir, né? Graças a Deus. Então, leva também nossa saudação, tá, irmão? Se eu não ver mais vocês, leva nossa saudação, pastor Ademir, né? Graças a Deus. Vamos cantar então, irmão Mateus. Tu me guiarás, é o nome do hino, né? Ó Senhor, o dia que declina e há em mim anseio de chegar, faz-me ver a tua luz divina, para que eu possa firme caminhar. Ó Senhor, e em completa paz tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, e em completa paz tu me guiarás, e entrarei no lar de amor sem fim. Sei que sou um pobre viajante e nem mesmo tenho onde dormir, mas eu vou seguindo confiante até chegar à pátria do porvir. Ó Senhor, em completa paz tu me guiarás, afastando todo o mal de mim. Ó Senhor, tu me guiarás, e em completa paz entrarei no lar de amor sem fim. Ó Senhor, tu me guiarás, e em completa paz entrarei no lar de amor sem fim. Amém, graças a Deus, né? É a nossa esperança, né, irmãos? Nossa esperança, nossa fé é essa, de um dia entrar nesse lar, nesse lugar maravilhoso, né? E a gente fica observando
as pessoas que não têm esperança, como disse o apóstolo São Paulo. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes como os demais que não têm esperança. Se falando dos irmãos que dormem, né? E a gente vê o desespero, o pânico, né? Daqueles que não têm esperança. O chorar é uma coisa normal. É uma válvula de escape. A ver se chora, né? Veja, até Jesus chorou. Ninguém deve escandalizar, mas às vezes aqueles que não têm esperança é uma coisa muito, muito ruim. Não há segurança. Mas nós sabemos quando chegamos diante de um corpo de um irmão, nós sabemos que aquilo não é o irmão ou é a irmã. Ali está o corpo do irmão. O corpo da irmã dentro de um caixão, que na verdade eles não estão mais ali, ela já não está mais ali. Mas a gente sabe o procedimento, como isso acontecerá, né? E olhando, ao colocar o caixão, né? Quando o caixão vai descendo, a gente canta somente crer, como diz o profeta. Falou para Billy, quando você ouvir falar que eu morri, você tira o chapéu e cante, somente crer, né? Porque nós cremos que isto aí, esse sepulcro vai se abrir, ainda que, se isso demorar 50 anos, se pode cavar naquele lugar, não vamos encontrar nem vestígio. A irmã nos falava esses dias de uma sobrinha dela que havia morrido, e passado uns 4, 5 anos, aí morreu o pai dela. Aí então abriram a cova para sepultar o pai na mesma cova. Então encontraram ainda os restos dos cabelos dela, ossos, né? Estava ali ainda, formado o corpo, o esqueleto do corpo, na cova. Aí abriram, tiraram, colocaram o corpo do pai, os restos mortais também ali. Aí, passados uns 20 e poucos anos, morreu a mãe dela. Aí abriram a mesma cova para colocar o corpo da mãe e não encontrar sequer um vestígio de que tinha algum dia foi sepultado alguém ali. Aquilo se tornou em pó completamente. A terra virgem novamente, como se nunca tivesse sepultado ninguém ali. Mas aí vem a onisciência de Deus, né? Aí vem o poder do Deus Todo-Poderoso, né? Para trazer tudo aquilo de volta, colocar tudo isto de novo nesse corpo, né? Dos crentes, porque no Velho Testamento os corpos dos santos ressuscitaram. Quantos anos fazia? Quantos anos Abraão já tinha morrido? Jesus, né? Quando Jesus veio, Abraão, talvez já fazia quase 1000 anos que Abraão tinha partido, 800 e tantos anos, já fazia, só que Isaías tinha dado a profecia da Virgem, 700 e tantos anos, quando ele bradou na cruz do Calvário, tudo aquilo veio à tona de novo, os corpos, e assim por diante. Então nós damos graças a Deus. Estava lendo uma escritura de Jeremias hoje, Jeremias profetizando o afundamento da Babilônia. Já tinha lido, tinha esquecido. Aí quando li, me lembrei da profecia do irmão Brando, afundamento de Los Angeles. E Jeremias profetizou, e aquilo se cumpriu. Hoje todos nós sabemos que Babilônia não existe mais, afundou, né? E nós sabemos também que Los Angeles não passará sem a punição, sem essa consequência do afundamento. Toda aquela região, né? Região
Inclusive, eles já fizeram até filmes sobre isto, né? Sobre isto, afundamento de Los Angeles, daquela região de São Francisco, toda a Califórnia. Mas difícil de acreditar, né? Quando Jeremias profetizou sobre o afundamento da Babilônia, quem sabe ninguém acreditou. Esse homem está doido. Uma coisa dessa. Hoje, está lá, afundou e pronto. Assim será com Los Angeles, porque o profeta disse: assim diz o Senhor, em uma certa rua daquela cidade, tubarões nadarão por essas avenidas um dia. Quando? Às vezes eu fico pensando, isso é um pensamento meu, meu particular, às vezes converso com alguém, porque você já pensou essa ressurreição é universal, esse sepulcro se abrindo, para que o sepulcro se abrisse, né, houve um terremoto no dia de Jesus, tremeu, a coisa tremeu, né, quando ele bradou na cruz, fendeu-se as rochas e tantas coisas. Não sei, quem sabe, para esse arrebatamento, quem sabe, pode coincidir, né? Afundamento de Los Angeles, quem sabe pode ser antes, depois, mas pode ser. Quem sabe nessa hora, nós não sabemos, né? Só Deus sabe. Mas para nós tanto faz como tanto fez. Tanto faz como tanto fez. Eu não vou perder nada com o afundamento de Los Angeles. Tem alguém que vai perder alguma coisa aí? Corra lá e tira mais rápido, né? Não vamos perder nada. Jesus Cristo não vai perder nada com o afundamento de Los Angeles, porque tudo que ele tiver lá de bom, de valor, ele tira antes, para depois daquilo afundar. Então, agora é a profecia, isso terá que se cumprir, e a ciência, que trabalha em cima das profecias, a ciência trabalha em cima das profecias da Bíblia, disso, daquilo outro, e vão constatando que tudo é verdade. Eles já pesquisaram e têm constatado que a coisa está como uma casca de ovo. Alguns não sabem nem como ela ainda subsiste, está subsistindo ali, mas, enquanto Deus não falar, e agora? Vai permanecer lá, Deus segura a coisa, mas o dia que Ele falar, é hoje, aí não importa se tem grandes eventos a ser realizados, se tem alguns prêmios para ser entregue do Oscar, se tem isso, tem aquilo, tem algum casamento das estrelas do cinema, disso, daquilo, que vão realizar lá, acabou. Quando Deus dá o sinal, e nós estamos descansados na palavra de Deus. Pois bem, meus irmãos, vamos ficar de pé então, para lermos a Bíblia. Graças a Deus. Deus nos exorta, Deus nos corrige, Deus nos admoesta, como disse o irmão Aldemir, tudo para o nosso bem. Nosso bem. E aqueles que aceitam são bem-aventurados, aqueles que aceitam a correção, porque toda correção, quando a pessoa sendo corrigida, aquilo não é bom, aparentemente, mas depois vem os frutos, é produzido depois, né? Por aqueles que são exercitados por aquela correção. Nós vamos ler essa escritura que nós lemos hoje, falando com aí os jovens, né? E que foi a escritura de Daniel, capítulo 1, que foi lida pelo irmão Ageu, a pedido nosso. Nós vamos repetir essa leitura agora.
Leitura de Daniel capítulo 1, né? Daniel capítulo 1, do verso 1 ao 8. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei da Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formoso de parecer, instruído em toda a sabedoria e sábio em ciência, e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. A princípio, parece que eles eram sortudo, né? Sorte. Pensou que privilégio? Comer, mesma comida que o rei comia, beber do mesmo vinho, os melhores vinhos. Vocês são sortudos. Vocês devem agradecer. Quem sabe alguém sonhava estar naquela posição. Mas o que eles fizeram? Veja, entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azaria de Abednego. Daniel assentou no seu coração não contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Então, que Deus nos ajude, né? Uma coisa é nós estarmos em um lugar por livre e espontânea vontade. Outra coisa é estarmos em algum lugar circunstancialmente, por circunstâncias alheia à nossa vontade. Não, pela minha vontade eu estaria agora em tal lugar. Estou aqui por uma circunstância, mas não é a minha vontade. Creio que não era a vontade desses 3 mancebos, 4 mancebos, 4 jovens, estar naquele lugar onde eles estavam. Mas a circunstância os levou ali. E mesmo assim, eles não se deixaram levar, não se entregaram ao mal, à maldade, às urgias, porque a circunstância os tinha levado. E culpado as condições, e a falta, atribuído falta em Deus, por não os ter guardado a sua cidade, guardado a família, de ser levado escravo. Veja, eles não usou isso como pretexto para se desviarem e para se contaminar, mas pelo contrário, mesmo nessa condição,
Ele disse: nós não vamos contaminar. Daniel propôs no seu coração, e os seus companheiros também, seus amigos, Sadraque, Misaque e Abednego, fez o mesmo. Eu acho que esse é o tipo de amigos que você precisa ter, né? Amigo que respeita essa decisão e também de não se contaminar como Daniel fez. Oremos. Amado Deus, nosso Pai Celestial, nós cantamos aquele hino, nada sei sobre o futuro. Pai, por onde temos que passar, o caminho que temos que passar, ou até mesmo onde a circunstância pode nos levar em alguns momentos da jornada. Mas queremos a mesma graça, porque eu sei que foi o Senhor que deu graça para Daniel, foi o Senhor que deu graça para Sadraque, Misaque, Abednego, Ananias, Azarias, Misael, foi o Senhor que deu graça para eles, Pai. Aleluia! E eu sei que o Senhor vai dar graça para cada cristão, para cada pessoa que propõe no seu coração a não se contaminar, a não se deixar ser levado, Senhor, pela vaidade, pelas coisas desta vida. O Senhor estará ajudando, Pai. Nos ajude a todos nós, que estamos em uma jornada, em uma peregrinação, Senhor. E eu creio que venceremos pela fé no Teu nome, e chegaremos lá um dia, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajude. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Vocês podem se assentar. Então vamos pôr isso em nossos corações. Que cada um de nós, a circunstância da vida, às vezes nos leva a determinado lugar, alheio à nossa vontade, para nos provar coisas que Deus quer que isso fique registrado. Apesar de que não haverá tempo, eu creio assim, para que seja escrita uma nova Bíblia, na qual poderia também conter esses testemunhos. Mas Deus quer que isso fique registrado para ânimo de uns e, quem sabe, condenação de outros. Porque o testemunho de um filho de Deus, de uma filha de Deus, isso será tomado como depoimento no dia do julgamento. Talvez nós pensamos que não, mas a sua vida, os acontecimentos atuais, serão tomados. Vê que julgamento hoje, acontecimento que acontece, eles procuram reunir o máximo de provas possíveis para condenar ou para absolver a pessoa. Então eles procuram arrumar provas para condenar, como filmagens, grampeando os telefones, as pessoas para ouvir o que ela falou, dependendo do que ela falou, as suas conversas, ela pode ser condenada pelas suas palavras. Pelas palavras que ela falou ali. Então eles podem pegar aquilo, o juiz pega aquilo, e aquilo é colocar diante do jurado, e aquelas palavras, aquelas ameaças, quem sabe a pessoa fez, a outra por telefone, algumas palavras, aquilo vai servir de condenação para ela. Está aí, os irmãos que fez parte da segurança, sabe.
mas pode também ser usado como defesa. Entendeu? Então Deus pegará isto. Mateus 25, está bem claro ali. Spoiler, nós falamos, foi hoje de manhã? Quem lembra? Hoje de manhã, né? Sobre isso, né, irmão Antônio? Ele vai tomar, a Bíblia chega a dizer que ele coloca ali as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. E ele faz uma série de perguntas para cada um deles, para cada um dos grupos. Vinde bendito meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu, vestiste-me. Estava enfermo, tal. E assim ele vai falando. Depois, estas pessoas ouvem isto e ficam perplexos. Porque nem elas mesmas sabem que elas fizeram aquilo. Elas não lembram mais de que elas fez isto. Aí elas perguntam, Senhor, mas quando isso aconteceu? Quando? Aí ele mostra para alguém, diz, quando vocês fez a um desses pequeninos. Entendeu? Desse aqui, ó. Então, fez a mim. Testemunho. O que fez? Então o que você fez, está ali. Então que Deus possa nos ajudar, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então há uma diferença. Então essa é a circunstância da vida. Você está ali. Você precisa de estudar. É uma circunstância, é um mal necessário, a escola. Então você tem que estar lá, tem que passar por lá. É difícil, não é fácil, mas a circunstância da necessidade de aprender te leva ali. Mas isto não é motivo para se perverter, se corromper, apoiando-se nisto. Apoiando-se nisto. Apoiando no mal do mundo, no pecado, na condição do mundo. Porque o irmão Branco diz na mensagem, a igreja é a sua condição. Ele diz assim, as pessoas só olham a condição do mundo. E se põe a reclamar dizendo, o mundo é mau, irmão Brano, o mundo é terrível, o mundo é isso, o mundo é aquilo, mas eles nunca veem como a igreja de Deus está subindo, está crescendo. Não pode ver que Deus está trabalhando, que Deus não está com o braço cruzado, Deus está no nosso meio, aleluia, nos capacitando, né? Louvado seja Deus. Então era uma circunstância, mas eles permaneceram, o que eles eram. O que eles eram em Jerusalém, eles foram na Babilônia. Eles eram na Babilônia. O que eles eram lá na igreja, eles eram também lá fora. Como se conduzia na igreja, se conduzia lá fora. O mundo hoje está nessa condição, a religião está nessa condição. Para saber que uma pessoa é crente, só se vier saindo da igreja. E mesmo assim, suspeito que seja algum visitante. Mas estes homens não. Estes moços não. O que eles eram em Jerusalém, eles eram na Babilônia. O que você é aqui na igreja, você era no seu trabalho, você era na sua casa. Esta é a vida cristã.
cristã. Este é o povo que Jesus vem buscar. Que em uma das mensagens, redenção em plenitude e regozijo, ou redenção pelo poder, o irmão Branham diz: ser cristão não está em nenhum lugar que você não gostaria de estar quando Jesus vier. E você não está ali. Então não faz diferença para nós, irmãos. Para o cristão, não faz diferença você encontrar ele na igreja, ou você encontrar ele lá no supermercado, ou você encontrar ele lá dentro do coletivo, ou você encontrar ele lá na agência bancária. Aonde você encontra, ele é cristão, ele é cristão. Vamos dizer graças a Deus? Essa é a verdade da palavra de Deus. Porque eles eram isso, está escrito aqui, ó. Agora não tinha pai lá para estar em cima dele: não faça isso, não faça, não beba desse vinho, meu filho, não beba dessas coisas, não come isso, não faz isso, não pega isso. Por sinal era jovem, bem novo. Daniel talvez tinha os seus 14 anos nessa época, que ele foi para lá. Por volta dos seus 14 anos, irmão Branham fala, se eu não estou enganado, uma mensagem, talvez seja na mensagem o princípio e o fim da dispensação gentil, se eu não estou enganado. Ele já estava com os seus 80 e tantos anos, quando ele vê aquelas visões, porque já havia passado 70 anos. Eles foram levados para lá, sob a profecia de Jeremias, que diz que eles ficariam 70 anos lá. E quando os 70 anos estavam acabando, veio um desespero no coração de Daniel, e ele começou a orar a Deus, porque a hora de voltar ao lar estava chegando. A hora de voltar à pátria estava chegando. Oh, como deveria estar o coração da igreja nesta hora! Quando nós estamos chegando na hora de voltar à pátria, voltar ao lar novamente, deveria estar com o coração desesperado, orando, clamando: Senhor, ajuda-me a entender essas coisas, não despreocupado, como se Jesus viesse daqui há 100, 200, 300 anos. Mas diz o irmão Branham que quando Daniel percebeu, leu as escrituras, as profecias de Jeremias, ele encontrou lá 70 anos, eles vão ficar. Ele disse: já faz 68 anos que nós estamos aqui. Eu vim para cá com 14, já estou com 82. E ele se pôs a orar, ele se pôs a clamar, e Deus então nos revelou, lhes mostrou. Se nós lermos as 70 semanas de Daniel, nós vamos encontrar estas coisas, o profeta mostrando. Mas como estão os nossos corações? Parece que Jesus nem vai vir logo, né? Deveria estar em desespero. O irmão Branham pregava em desespero. A Bíblia do irmão Branham, na carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz que não tinha um lugar que não estivesse manchado de lágrima. Todas as vezes que ele ia ler 1 Coríntios 11, verso 23 ao 32, na ceia, ele chorava. O irmão Branham viveu uma vida muito sofrida, porque ele via as coisas, e isso preocupava ele demais. Por isso é que esse profeta sofria demais, e ele chorava, e ele clamava a Deus. Veio o desespero do irmão Branham no quarto, quando ele teve a visão da noiva. A visão da noiva, indo em fila, e quando ela estava subindo, o irmão Branham olhou lá na parte traseira da fila. Algumas damas começaram a sair da fila, e o irmão Branham se pôs a gritar com todas as forças dos seus pulmões, gritando: não saia da fila, não saia da fila. Ele acorda e está de pé no quarto, gritando no quarto. Isso é uma medo, dizendo: está louco, senhor? Não deixe nem eu dormir. Um pouquinho mais, né? Aquele soninho da alvorada, né?
profeta está gritando no quarto. Não saia da fila. Oxalá que nós pudéssemos ouvir essa voz, né? Não saia da fila. Volte. Percebeu que escorregou um pouquinho? Volte para a fila. Mas agora nós vamos lá para o segundo livro de Reis. Porque Naamã foi curado da lepra. Era um general, o homem de confiança do rei. Inclusive, o que carregava o rei para levar para adoração no templo. Era ele que fazia, que entrava com o rei, e o rei se apoiava nos braços dele para curvar diante de Rimom. Agora ele vem, só que Rimom nunca fez nada por ele. Ele continuava leproso. Mas um belo dia, depois de uma guerra de Israel com a Síria, pegaram uma menina. Meninas, crianças, olha bem, pois deve ser ensinado para as crianças sobre Deus, sobre o profeta de Deus. Escolhendo as crianças, tem que ser ensinado coisa de criança para elas. Ensina sobre Deus para elas, sobre o profeta. Elas precisam saber que Deus nos enviou um profeta, Deus de nova. E aquela menina sabia disto. E mesmo lá na casa do seu senhor, vivendo na casa de Naamã, servindo a senhora, esposa de Naamã, um dia, quem sabe por acaso, ela viu ele entrando e viu aquele problema, que ele era um homem doente. E quando ela viu aquilo, ela logo em seguida falou para a esposa de Naamã: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta de Deus na Israel. Ah, menina, você é crente, menina? Eu sou. Ah, é crente? Cadê o seu Deus? Que o seu Deus não livrou você de vir presa para cá, escrava para cá? Por que o seu Deus... Não, ela deu atenção. Ela parou e ela viu que aquela conversa não era conversa jogada no ar à toa, não. Ela viu que aquilo tinha um sentido. E quem sabe depois, mais tarde, eles vieram a descobrir o porquê aquela menina foi parar naquela casa. Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta lá em Israel. Ele seria purificado dessa lepra dele. Quando falou aquilo, a mulher de Naamã falou para Naamã e disse: ó, essa menina aqui falou isso assim, assim, assim. Eles têm um homem lá na terra deles lá, que se você ir lá, você vai ser purificado dessa lepra. Ele disse: bom, então eu vou prover os meios para ir lá. Foi até o rei, conversou com o rei prontificou na hora, já liberou ele e já mandou uma carta para o rei de Israel, para receber ele. Disse: ó, eu estou enviando meu servo aí para ser purificado da lepra. Oh, meu Deus. E quando a carta chegou na mão do rei de Israel, o rei de Israel rasgou o vestido, chamou o seu servo em volta dele e disse: ó, está vendo aqui, ó, procura uma ocasião contra mim para a guerra. Aqui nós vimos o pensamento, né? Ele já pensou outra coisa. Ele já pensou que o homem queria briga. O homem estava pedindo a misericórdia, mas ele achou que era briga. Olha a cabeça das pessoas como que é. Entende a coisa tudo ao contrário. Nós ouvimos daquele pai que o filho tinha saído de casa e estava em necessidade, escreveu uma carta para o pai, e na carta que ele diz assim: papai, mande um dinheiro para mim. Aí o pai pegou a carta, olhou já nervoso e diz assim: olha aqui, está vendo aqui, ó, olha a ousadia desse camarada. Fez o que fez, saiu de casa, foi embora, agora está mandando escrever uma carta aqui: papai, manda dinheiro.
que arrogância. Eu não vou mandar não, ele vai, você tem que se virar, tem que sofrer mesmo, tem que pagar porque fez, papapá. Aí a mãe pegou a carta, olhou a carta e disse, não, está escrito assim não. Ele está dizendo assim, papai, manda dinheiro. E aí mudou. Desse jeito aí eu mando. Mas nós passamos, porque nós já estamos com aquilo lá dentro. Nós já estamos com aquilo lá dentro. Então, entendeu? Aí a gente joga para fora o que tem dentro. Ele está procurando contra mim uma ocasião para a guerra mandar essa carta. Vê se eu sou Deus. Isso é um absurdo. Mandar um leproso para me purificar. Eu não sou Deus não, gente. Mas o profeta Eliseu ficou sabendo. Aí foi lá e disse, não, rei, para que ficar nervoso? Deixa vir o homem. Eles precisam saber que nós temos Deus aqui. Eles precisam saber, deixa eles vir. Deixa vir o homem. Aleluia. E o rei de Israel foi aliviado. Quando o homem chegou, já vai para lá, o problema é o senhor lá. Aqui não. Mas acontece que ele foi lá e foi curado. Vamos ver as suas palavras, ele falando. O Naamã falando em 2 Reis, capítulo 5. Esqueci de marcar aqui, 2 Reis, capítulo 5. Louvado seja Deus, você anote aí. 2 Reis, capítulo 5. Está aqui. Porque aí depois que ele foi curado, a lepra, agora ele já aceitou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, agora ele já creu no profeta, aí ele já não cria mais naquelas coisas lá de adorar imagem, dessas coisas todas, mas ele falou aqui com versos 17, 18 e 19, ele diz assim, e disse Naamã, seja assim, contudo deixe este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerás este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Agora, a partir de hoje, eu não creio mais em trindade, eu não creio mais nessas coisas que Deus é três, eu creio que Deus é um a partir de hoje. Aleluia. Eu creio assim a partir de hoje, só no Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Em outras palavras, mas só que eu não estou fazendo aquilo para adoração, eu estou fazendo aquilo por obrigação, por causa do rei. Mas o meu coração, em outras palavras, não estará naquilo. Aquilo é uma circunstância que eu tenho que passar. Aleluia. Veja, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E o que o profeta diz? Não, você não pode fazer isso mais, rapaz. Você agora é crente, você agora tem que fazer. Ele disse, vai em paz. E ele se foi. Dele a uma pequena distância. Então a diferença, quando a pessoa está no lugar por uma circunstância, ou ele está ali por prazer. Às vezes você está num terminal rodoviário, e lá está aquele som, você está aguardando ali a chegada do ônibus, para você viajar, e lá está rodando música, você não tem como sair dali, há uma circunstância, que te prende ali até que o ônibus chega. Entendeu? Está ali. Mas, agora, você chega no consultório, na sala de espera de um consultório, ou em qualquer outro lugar, na recepção, e você tem que aguardar ser chamado.
E ali estão aquelas revistas. Bom, você está ali por uma circunstância, mas você não é obrigado a desfolhar aquelas revistas e olhar tudo aquilo que está ali. Agora você pode fazer também se quiser. Se quiser. Então é circunstância. Estamos ali. Então muitos estão, às vezes tem que submeter a certas coisas por circunstância. Circunstância. Mas o seu espírito, a sua alma, está no lugar correto com Deus. Como Paulo disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. A alma de Deus, de Paulo, estava viajando, o espírito de Paulo estava. Ele não estava preso ali. Coisa maravilhosa. Daniel da mesma forma. Agora, na mensagem Como Poderei Vencer, parágrafo 77 ao 79, eu queria ter lido hoje, não li, mas o profeta disse assim, ó: quando foi dada uma prova a Daniel, que ele deveria retirar o que a palavra disse, retirar, negar a sua fé, parar de orar, a Deus. Oh, que coisa! Que ele deveria se inclinar diante do templo que Salomão orou, e ele os livraria de todas as coisas. Deus escutaria dos céus se eles olhassem em direção ao templo e orassem. E disse: se qualquer homem orar dentro deste tanto de dias, e nós somos medos de persas, os quais não podem mudar ou alterar as nossas leis, aquele homem será lançado na cova dos leões. Oh, sim. Daniel tomou conhecimento da lei. E ao tomar conhecimento da lei, do edital do rei, ele nem sequer se preocupou. E aquilo é uma armadilha para ele. Uma armadilha para ele. E eu creio que o profeta sabia daquilo. Ele era profeta, ele sabia muito bem. Ele sabia de tudo. E fizeram aquela armadilha. E ele saiu humildemente. Quando chegou a hora de orar, ele sabia que em sua terra natal, em Jerusalém, havia um sacrifício que queimava no altar. Então ele saiu escondidinho e escondeu bem. Foi isso? Para ninguém visse. Olhou para um lado, para o outro, não tem ninguém, fez uma oração assim. A oração tem que ser rápida, né? Mas não por causa de vergonha. Nós falamos hoje de manhã aqui. O profeta diz: quando você está falando em público, encurte a sua oração. Quer orar bastante? Culto de oração é culto para orar. Então você ora. Ou vai no seu quarto, dobra o seu joelho e faz aquela oração de meio-dia. Então aí você pode orar pelo prefeito, orar e falar o que Jesus fez, deu de Gênesis até o Apocalipse. Está toda a escritura na oração e tudo bem. Mas quando vai orar em público, diz o profeta, encurte a sua oração. Quando vai orar pela comida, é pela comida. E não precisa ficar também orando e por tudo, né? Tem que destampar as panelas para saber o que tem dentro, para falar o nome daquilo diante de Deus, pensando que é aqui que vai santificar a coisa. Ó, Senhor, abençoa o arroz, Senhor, abençoa o feijão, Senhor, abençoa a carne, abençoa o tomate, o alface, o pepino, a mandioca, a linguiça, né? A carne de frango. Não. Abençoa o alimento, porque tudo que é aquilo que está ali é alimento. Conta do moço assim, né? Que ia orar, falar tudo que tinha na mesa. E um dia diz que ele orou, quando foi tirar a comida, tinha
um pé de porco no feijão, só que ele não viu. Aí ele se condenou, disse, e agora? Comeu com aquele pesar, aquela tristeza. Aí quando chamaram para orar de novo, aí ele já adiantou, né? Orou e disse, Senhor, se porventura tiver um pezinho de porco no feijão, que o Senhor abençoe também, né? Oh Deus. Então Daniel não foi ali esconder para orar. Não, ele abriu a janela. Aleluia. Direção a Jerusalém e orou. E aqueles que tinham armado a armadilha para ele, ficou sondando. E quando ele abriu a janela, estava orando, eles chegaram na janela e pegamos ele. Levou Daniel. Oh, que armadilha! Você está sujeito a isso, nós estamos sujeitos a isso. Agora a fidelidade nossa a Deus nos guardará. Ninguém está livre de armadilha. Nenhuma pessoa está livre. Nós achamos, eles podem armar armadilha, uma condenação, uma palavra veio de alguém, pode te causar um grande dano. Só Deus. Só Deus. Aguardar. Pastor Marcos Macedo nos contava de um irmão, ele estava afastado da comunhão, ele estava meio afastado, mas ele foi na igreja aquele dia tinha ido na igreja, e quando acabou o culto, ele saiu, e passando numa rua onde estava havendo um assalto, e aí a polícia pegou ele e enquadrou ele como assaltante também, e ele estava passando, mas disse que foi um problema sério, muito difícil, até para fazer, ir ao juiz, para poder falar, para o juiz ouvir ele. Então foi muito difícil. O pastor Marcos Macedo disse, irmão, o pastor Nilson nos contava, ele ficou sabendo que tinha um desembargador que era pastor de uma igreja, ele foi lá, no culto, depois pediu para falar com ele, falou com ele, contou a história, e ele levou a história para o outro desembargador, ninguém queria ouvir o homem, e por fim falou, nós vamos ouvir ele, mas se não for verdade, ele vai preso, o pastor vai preso também. Mas deu a liminar, mandou o juiz ouvir ele, quando o juiz ouviu ele, já viu, que os próprios presos, os próprios assaltantes, não, esse homem não tem nada a ver conosco, ele apenas estava passando, foi pego pela polícia, não tem nada a ver. Você veja bem, então mas eles foram até na igreja, para saber que hora que o culto tinha acabado, perguntou para o diácono que hora que ele tinha saído de lá. Aí nessa hora você tem que estar por dentro, né? Tudo isso aí, ó. O culto acabou aproximadamente tal hora. Foi a hora que ele saiu de lá. E tudo está nisso aí, né? Pegar Daniel. Levar Daniel. Mas o profeta disse, Daniel tinha a vitória. E os leões não puderam comer a vitória de Daniel. O profeta de Sadraque, Misaque e Abednego tinha a vitória. E o fogo não pôde queimar a vitória deles. Se você é um vitorioso, irmão, uma vitoriosa, irmã, essa vitória é sua, ninguém tira essa vitória sua. Fogo não pode queimar, o leão não pode comer, o rio, a água não pode afogar a vitória. Não. Por isso, o
você precisa se humilhar perante Deus. Oh, se Sadraque, Misaque e Abednego tiveram tanta vitória, Daniel teve tanta vitória, que o leão não pôde comer a vitória dele, o fogo não pôde queimar. Você sabe o que é, que a vitória é uma coisa difícil de se queimar? A vitória é uma coisa difícil de se queimar, ou de ser comida, ou qualquer coisa, vem? Então eles tinham isto, esse lar vitorioso não vai se desmoronar. Se esse casal tem a vitória, lutas virão, dificuldades virão, mas esse lar não vai se separar, se dividir, se ele tem a vitória. Vem os contratempos, vem os vendavais, vem as dificuldades, mas ele persiste de acordo com Mateus 7, verso 24 e 25. Aleluia, que Deus possa selar isso em nossos corações. Graças a Deus. Você não está aqui nessa noite por circunstância, ou está? Ou você está aqui porque você quer? Não, eu vou na igreja porque eu quero, não é uma circunstância que me leva lá. Não é uma circunstância. Não é, eu não vou lá, não é porque eu estou doente, não. Porque sadio ou doente, lá é o meu lugar, na hora do culto, para cultuar a Deus. Não é porque as coisas estão difíceis. Quando as coisas estão difíceis, aí vai para a igreja. A coisa está difícil. O bicho está pegando aí. Diz alguém. Vamos para a igreja, meu filho, porque o bicho está pegando. Vamos para a igreja, menina. Aí veio por circunstância. Não, não é circunstância não. Doente ou com saúde, estarei lá. Aleluia. Aleluia. 17h30 estarei lá. 5 tabernáculos abriam, eu estarei lá para louvar a Deus. Mas você está doente, fulana. Mas lá é o meu lugar. Se eu estava lá quando tinha saúde, eu estou lá também quando estou doente. O meu Deus continua sendo meu Deus. Nada vai comer a minha vitória. Essa doença não vai tirar a minha vitória. Esse problema não vai tirar a minha vitória. Aleluia. Essas conversações desnecessárias não tiram a minha vitória. Nada tira a minha vitória. Se eu tenho a mesma vitória que Daniel tinha, se você tem a mesma vitória que Daniel tinha, a mesma vitória que Sadraque, Misaque e Abednego tinha, que o fogo não pode queimar, que o leão não pode comer, então nada vai desfazer essa vitória. Você chegará lá. Chegaremos lá. Porque ele, aquele que vencer, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então é vitória. Então o tacho de azeite fervendo não pode cozinhar a vitória de João. As serpentes, os escorpiões da ilha de Pátimo não pode picar a vitória de João, colocar o veneno mortífero na vitória de João. João disse: eu, João, que também sou vosso irmão, veja, e companheiro na aflição, estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus, por causa da vitória. Eu estava lá, irmão, por causa da vitória. Foi a vitória que me levou lá na ilha de Pátimo. Porque se João fosse um derrotado, um fracassado, um perdedor, ele não tinha parado na ilha de Pátimo, porque ele teria negado logo lá no começo. Mas ele chegou lá porque ele era um vencedor.
E você reclama, diz assim: ó, mas eu estou passando por tanta luta, irmão. Ó, irmão, eu estou passando tanto. Dê glória a Deus, irmão. Você sabe por que você chegou a essa luta? Porque você venceu a outra anterior. Foi por isso. Porque se você não tivesse vencido aquela luta anterior, você não estaria enfrentando esta agora. Mas naquela luta anterior te capacitou para vencer essa. Você vencerá. Como poderei vencer? Como? Eu tenho aqui a prova da sua ressurreição. Está aqui. Eu tenho aqui a palavra original. A palavra falada é a semente original. Mas isso aqui não pode ser hibridizado. Então, o que eu quero mais? Aleluia! Então, nessa mensagem, o profeta disse: enquanto houver um doente, Jesus estará curando. Mas bem entendi, enquanto houver um doente, na noiva. Porque vai chegar a hora que toda a bênção da qual o mundo desfruta dela, se deve à noiva. Porque o dia que ele tirar a noiva da terra, não haverá mais cura divina. Fecha a porta da graça, fecha a porta da misericórdia, fecha a porta para tudo. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nesse corpo cansado, fadigado, abatido, Jesus estará curando. Jesus estará salvando enquanto houver um eleito lá fora. Jesus estará salvando. Haverá sangue no propiciatório enquanto houver um eleito. Mas quando entrar o último eleito, Jesus deixa de salvar. Porque não terá mais ninguém para ele salvar. Quando entrar o último. Parágrafo 97. Aleluia. Graças a Deus. Somos o povo mais feliz da terra. E às vezes muitos descobrem isso depois, né? Era feliz e não sabia. O filho pródigo descobriu isso depois, que ele era feliz e não sabia. Não aceitava a felicidade na casa do Pai. Não há uma coisa melhor do que você ser um crente. Crente dessa mensagem. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não há nada melhor do que isso, irmão. A gente é testemunha disso, para mim, há esses quase 40 anos. Sim, nesta palavra, 38 anos. Não tem nada melhor do que isso, né? Poder conversar com esse Jesus, agradecer a Ele pelo dia, agradecer a Ele pelo alimento, pela água, ao anoitecer, ao amanhecer você agradece pela noite, pelo seu sono, por ter acordado, ir para o seu trabalho, passar por tantos perigos, ver tanta gente se quebrando, e você volta para casa intacto, inteiro, aleluia, enquanto a sua família, enquanto seus filhos, que vêm te encontrar, dizendo: papai, papai, papai chegou. Não tem nada maior do que isso, diz o profeta. E você sabe que é Jesus que tem te proporcionado isto. Então você agradece a Deus pela sua família, agradece a Deus pela sua esposa, agradece a Deus pelos seus filhos, agradece a Deus pelos seus irmãos, que ora por você, que intercede. Oh, está orando. Então agradecemos pelo profeta, que já partiu na verdade, mas ele disse assim, na hora das maiores dificuldades da sua vida: mensagem, é a sua vida digna do Evangelho. Ele disse assim, quando o diabo chegou e falou forte com ele, e lutou para ele negar Jesus, ele disse: eu já estava para dizer, eu pararei. Mas quando ele estava para dizer aquilo, algo lá de dentro veio, aquele novo nascimento, e ele disse: se eu tivesse parado, nós não conheceríamos uns aos outros hoje. Esta mensagem não teria corrido o mundo.
O mesmo que foi com Jesus. Se ele tivesse desistido, quando ele disse no Getsemane: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Se ele tivesse desistido, onde nós estaríamos? Se ele tivesse descido da cruz, a pedido do ladrão, o ladrão que queria que ele descesse da cruz, salvar ele, e salvar os outros, descer da cruz. Se ele tivesse salvado a si mesmo, ele não poderia salvar os outros. Poderia. Pois se você ficar com dó de comer a carne do frango, porque ele morreu, você vai morrer também. Você tem que comer, porque ele morreu para você viver. Ficar com dó de comer aquela outra coisa, porque morreu. O que vai acontecer conosco? Então ele morreu para nós vivermos. Que a graça do Senhor seja com cada um. Vamos ficar de pé. O profeta disse na mensagem da Adoção, volume 5, Deus te deu um talão de cheque. Ele nos deu um talão de cheque. E ele disse com todas as folhas assinadas com o nome de Senhor Jesus Cristo. Profeta, o que você precisa nesta hora? Então você pode preencher o cheque e enviar. Nunca um cheque assinado por Jesus Cristo voltará sem fundo. Aleluia! Não, ele diz: o que você precisa? Cura divina. Você precisa de alegria, de paz. O que você precisa? Então é só assinar e preencher o cheque, ele está assinado. Oh Deus, oremos agora. Fala para ele o que você precisa nesse momento. Fala para ele o que você precisa. Não tenha vergonha agora. Faça como Daniel. Abre a janela. Aleluia. Você diz: pastor, eu não tenho janela para abrir. Então abre a sua boca e glorifica, dê glória a Deus. Peça a ele a bênção. Peça a ele misericórdia. Peça a ele pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua filha, pela sua esposa, por alguém que você sabe que está enfrentando dificuldade. Deus Todo-Poderoso, Deus de compaixão, Deus de graça, abençoa-nos nesta hora, Senhor. Vê se alarice em nossas vidas, que nós possamos sair daqui nesta noite com esta convicção em nossas vidas, Pai. Eu vou ser crente em todos os lugares que eu estiver. Eu vou dar testemunho da palavra. Eu vou viver a vida cristã, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, na viagem, onde quer que eu for. Eu quero estar vivendo a vida cristã, como Daniel era crente em Jerusalém, era crente na Babilônia. Onde quer que ele estivesse, ele era um cristão. Eu te agradeço pela sua congregação nessa noite, por este povo, ó Pai. Ó Deus, aumenta a fé de cada um, ó Pai, agora, para alcançar a cura através da Tua palavra, através da pregação da Tua palavra. Que a doença agora, ó Deus, diminua agora na vida da pessoa, Pai. O tumor, ó Deus, a vida saia dele, ó Deus, do quisto, seja qual for o mal agora. Ó Deus, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor pode fazer isso. Aqui está para essa carteira de trabalho, a qual eu oro também, Pai, pedindo que o Senhor possa abençoar o meu irmão, o objetivo, a irmã pelo qual enviaste aqui, Senhor. Abra-lhe as portas, Senhor, para ele, para ela. As necessidades que tem pela frente, que o Senhor esteja respondendo, Pai. Por isso a colocamos diante do Senhor nesta hora. E certo que logo, logo o Senhor estará respondendo, abençoando o irmão, a irmã, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Despede-nos na Tua paz, na Tua graça nessa noite, ó Deus. Que possam voltar para nossas casas com este gozo, com essa paz em nossos corações. Estamos aqui por prazer, estamos aqui por alegria,
Estamos aqui por semente, ó Deus. Por semente, por eleição, por predestinação. Cultuamos por eleição. Cultuamos por prazer, ó Deus. É esta eleição que nos traz aqui na igreja, para ouvir a tua palavra, enfrentando sol, chuva, dias frios, dias quentes. Nada nos segura, Pai. A pé, de bicicleta, de carro, de coletivo. Nossa alegria é estar na tua casa, na hora do culto, Pai. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é para mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é seu amor. Abençoa, Senhor, essas peças de roupa, esses lenços. Eu oro agora, Pai, como os lenços que saíam do corpo de Paulo, curava os enfermos, expulsava os demônios. Da mesma forma aconteça, ao sair esses lenços aqui desta plataforma, Pai, o poder do Senhor e a virtude, ó Deus, de Atos 19, acompanha ele, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Continue cantando. Cristo, antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é seu amor. Melhor amigo não tenho, tudo Ele é pra
é Cristo, incomparável, sim, maravilhoso é Cristo. Antes de tudo Ele é pra mim. Maravilhoso é Cristo. Onde seu amor, melhor amigo não tenho. Ele é pra mim. Graças a Deus, amanhã 11 horas, nosso programa de rádio, Rádio Caiuás, AM 770, né? AM. Deus vos leve em paz, abençoe uns aos outros e que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Até a quarta-feira, 19h30, culto e oração. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Este Deus é tremendo, forte, não falha, pra salvar o homem entra em fornalha, é poderoso, manda um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele na calma, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisa, chame por Ele, Ele te ouve, te atende, é fiel, não te esqueceu, vai te ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Este Deus é tremendo, forte, não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha, é poderoso, manda um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele na calma, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Este Deus é tremendo, forte, não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha, é poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele na calma, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me
desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar.